Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui novamente dando continuidade ao nosso vídeo da semana passada, onde nós falamos um pouquinho sobre o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E hoje eu estou aqui com algumas dicas para vocês, professores, pais, familiares, enfim. E a nossa primeira dica de hoje é o seguinte: vamos evitar ficar dizendo o não. Na maioria das vezes, nós, como pais, né, como professores, nós dizemos tanto não à nossa criança e nós esquecemos de que o nosso cérebro não processa o não. Então, por exemplo, se eu digo para a criança não sobe, não desce, não vai, não corre, ela não vai entender muito bem. Por quê? Porque nós sabemos que o seu cérebro e o meu e de qualquer pessoa não processam não. O mesmo fato se eu disser assim para vocês: não pensem em uma senhora de vestido verde. O que vocês fizeram? Pensaram neste exato momento em uma senhora vestindo um vestido verde. Isso é uma prova de que o nosso cérebro não processa o não. E aí é onde a gente entra em um quesito muito grande, que é que nós estamos o tempo todo dizendo para a criança: não faça isso, não faça aquilo. Então, qual que seria o correto? O correto seria a gente fazer uma mudança de foco e dizer: olha, desce, vamos brincar de outra coisa? Vamos fazer outra coisa? Mudar o foco da criança em questão. Por quê? Porque quando eu mudo o foco da criança, automaticamente eu não preciso usar a palavrinha não. Eu estou chamando ela para fazer outra coisa. Eu estou pedindo para ela fazer outra coisa. E isso é fundamental, principalmente para a criança que tem o TDAH. Por quê? Porque ele tem algumas disfunções na memória de trabalho e nas funções executivas dele. Então, o que vai acontecer? Tem algumas coisas ali que ele realmente não vai perceber que está acontecendo e ele não vai conseguir perceber. Como, por exemplo, tem um ditado, né, que muitos dizem aí que a gente precisa deixar a criança errar para que ela possa aprender. Uma criança que tem o TDAH, a gente não trabalha com erro. Por quê? Se a gente deixar ela errar, ela não vai perceber que ela errou. Primeiro, se você dizer para ela assim, ó, você não tá vendo, eu já te expliquei isso tantas vezes, né? Ela não vai estar vendo. Ela não vai entender que você já explicou tantas vezes. Por quê, Kellen? Porque ela tem alguns probleminhas nas questões das funções executivas. Então, tem algumas coisas que ela realmente não vai estar preparada para executar naquele momento. Então, quando você diz para ela, você não viu que você errou? Não, ela realmente não viu que ela errou. Por quê? Porque ela tem alguns processamentos aí na memória de trabalho dela e nas funções executivas que faz com que ela realmente não perceba esse erro e passe batido. Então, com a criança que tem o TDAH, a gente precisa trabalhar dentro dos acertos, ser mais assertivas, né, com essa criança. E aí, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos, enquanto isso, tomar cuidado com os enunciados que nós vamos colocar nas questões enquanto professores, porque às vezes a gente coloca algumas palavras que dá duplicidade de sentido. E aí a criança não vai entender essa duplicidade de sentido. E vai ficar difícil para ela resolver, porque ela vai ler, vai reler e não vai entender o que ela está lendo. A questão de textos muito longo, né? O texto ele não precisa ser longo. O texto, para uma criança com TDAH, ele tem que ser um texto mais curto. Se for um texto frente e verso, assim que ele terminar a leitura e você perguntar o que ele compreendeu, ele vai te dizer que não compreendeu. Por quê? Porque ele tem probleminhas na memória de trabalho e nas funções executivas. Eu repito mais uma vez. Então, é temporário isso para ele. Então, a gente precisa fazer o quê? Reduzir para a gente ganhar mais uma questão de assertividade com eles. E também fazer com que eles não fiquem tão frustrados. Começar de algo que seja mais fácil para que ele possa ir chegando em algo mais difícil, mais complexo,
mais desafiador para a criança. Porque às vezes a gente coloca já uma atividade tão difícil para aquela criança e nós, enquanto professores, enquanto pais, nós já sabemos que ela não vai dar conta, porque nós conhecemos os nossos filhos e os nossos alunos. E aí, mesmo assim, a gente insiste, né? E fica o tempo todo insistindo para que a criança faça aquele exercício. Então, se a gente começar do mais fácil, ele vai vibrar porque ele conseguiu realizar, ele vai ser motivado, porque a memória de motivação dele é como se fosse um fogo aceso, gente, né? Sabe o fogo? Você acende o fogo, de repente ele pega aquele fogão, né? Isso é a memória de uma criança com TDAH. Então, quando tá ali no auge, é que você precisa agir. E a motivação para a criança, ela funciona como se fosse esse foguinho. Você acende o fogo com a motivação, olha, você foi muito bem, parabéns, excelente, vamos lá, você vai conseguir o próximo exercício. Você está com o fogo aceso. A hora que esse fogo apaga na mente da criança, então você não vai ter mais resultado. E daí não adianta você ficar insistindo tanto mais, porque a criança já funcionou o tanto que ela tinha que funcionar. Aí o que nós precisamos? Mudança de foco. Organizar uma rotina e já colocar a criança em uma outra forma. Porque essas crianças, mais uma vez eu volto a dizer que tem esse transtorno de hiperatividade e atenção, às vezes é preciso que a gente dê uma voltinha com ela. Às vezes só o simples fato dela levantar da cadeira, ir lá no banheiro, lavar o rosto e retornar para a sala de aula, ela já muda totalmente. Então, são questões que funcionam rápido, mas nós precisamos conhecer a criança que nós temos, né? Qual é o tipo do TDAH que ela tem, se ela tem alguma comorbidade junto, para eu saber como que eu vou trabalhar com ela. Que tipo de exercício que eu vou poder estar dando para ela. E nós sabemos também que elas são muito ansiosas, são muito agitadas. E quando elas querem algo, elas querem naquele momento. Então, mamãe, se você tem uma viagem aí para fazer com o seu filho, deixe para avisar ele de um dia para o outro, tá bom? Se caso ele tá dentro desse transtorno. Porque senão eles ficam insistindo o tempo todo, né? Que dia que nós vamos? Já tá chegando o dia? E isso torna ele mais ansioso neste período aí. Então é bom a gente rever, tá bom? Pra gente poder ajudar as nossas crianças como elas realmente merecem ser ajudadas. E outra coisa que eu queria falar aqui para vocês também, que é bem interessante, é a questão da gente fazer esse reforço positivo sempre. E reconhecer o esforço da criança, não somente a nota. Porque quando a criança às vezes chega em casa com aquelas notas, né, e as notas não foram assim tão boas, digamos que entre aí 8 notas, a criança teve 3 notas ruins, mais baixa, né? Nós focamos no erro. Olha, você precisa estudar mais, você não viu que você errou, você não prestou atenção, presta mais atenção na próxima vez. Então, nós temos aí, se ele tirou 8 notas e só 3 foram ruins, nós temos aí um massacre em cima dessas 3. E às vezes passa batido que nem um elogio a gente dá para as notas boas. Então, vamos sim, olha, você precisa de mais atenção, né? Vamos estudar mais da próxima vez, mas parabéns, você se saiu muito bem, você teve 5 notas boas e da próxima vez eu sei que a gente vai aumentar esse índice. Então, parabéns para você. Nós precisamos dessa automotivação, porque as crianças com TDAH, elas não têm essa motivação. No entanto, a maioria delas são pessimistas. São crianças que fazem tudo para terminar muito rápido, ou quando o déficit de atenção mesmo é mais acentuado, elas são bem mais lentas do que as outras, né? E aí é onde a gente precisa ter essa atenção voltada para elas, para que a gente possa ajudá-las da forma correta, fazendo as intervenções cabíveis e ajudando elas a organizar. Questão de rotina é algo muito importante, tanto em casa quanto na escola. A criança com TDAH, ela precisa saber o que vem antes e o que vem depois do que. Que horas que ela vai poder levantar, que horas que é o recreio. E aí, para isso, uma rotina no quadro é extremamente importante para que ela perceba. Se ela quiser levantar, é só mostrar para ela, olha, não tá na hora, né?
Falta passar por esse momento, mais esse momento, para depois a gente ir para o recreio. E em casa, da mesma forma. Olha, agora não está na hora de comer esse lanche, né? Porque a hora de comer esse lanche, ó, é tal horário. Então, vamos lá, o que a gente tem que fazer aqui agora, nesse momento? Então, é uma questão da gente fazer acordos, da gente fazer rotinas, porque as crianças, elas entendem muito bem todo o acordo que você faz com elas e todas as rotinas. Às vezes no primeiro momento, elas não querem cumprir exatamente, mas elas sabem e entendem muito bem quando a gente explica com carinho, quando a gente aplica a disciplina positiva, tá bom? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessas dicas, curte aí, vamos ativar o sininho, se inscreva, tá bom? E até a próxima, então. Voltamos com mais dicas assim que a gente tiver tudo preparado aqui. Nós voltamos com mais algumas dicas e da próxima vez falando sobre autismo. E aí, você sabe sobre autismo? Você conhece o que é o TEA, o transtorno do espectro autista? Um beijo para vocês e até a próxima. Se inscreva aí no nosso canal.